Amém, queridos? Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia no Salmo de número 25, verso 14. Salmo de número 25, verso 14, um salmo escrito pelo rei Davi. Ele faz desse salmo uma oração por auxílio divino. E eu quero refletir com os amados irmãos no versículo 14 desse salmo, capítulo 25, apenas o versículo 14, e refletir sobre o tema vivendo na presença de Deus. Nós reconhecemos que nós temos buscado, muitas pessoas têm buscado auxílio em todos os lugares, mas Davi nos ensina que o nosso auxílio vem do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Salmo 25, verso 14, diz assim, a Bíblia, a palavra de Deus: o Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Em outra tradução diz assim, a intimidade do Senhor é para os que os temem, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Amém. Pai bendito, esta é a Tua palavra, e pedimos que o Senhor da palavra venha falar ao nosso coração, em nome de Jesus, amém. Se queremos viver na presença do Senhor, nós precisamos viver em intimidade. Nós o conhecemos mais quando buscamos. Quando nós reconhecemos a nossa dependência plena dEle, nós reconhecemos que Ele é poderoso e que Ele está no controle de todas as coisas e que Ele busca cada um de nós em intimidade. Na tradução que não é essa que eu leio, que diz que o texto, o Senhor confia o seu segredo aos que o temem, na tradução, uma tradução diz o seguinte, a intimidade do Senhor é para os que o temem. O desejo do Senhor é que Ele tenha intimidade com todos nós, mas nem todos temem o Senhor, nem todos buscam essa intimidade, nem todos priorizam, nem todos buscam o auxílio divino na sua caminhada, na sua maneira de viver, seja no trabalho, seja na escola, seja no casamento, seja no namoro, seja na faculdade, seja no trânsito, seja em qualquer lugar. Viver uma intimidade com Deus, viver na presença de Deus, é viver uma intimidade. Não somente aos domingos, não somente às quartas-feiras, mas em todo o tempo, em toda circunstância. Porque nós vivemos dias de muitas informações, mas pouca comunhão. Muitos conhecem sobre Deus, mas poucos vivem com Deus. O período de oração é um convite não apenas para pedir, mas o momento de oração é um momento de nos aproximarmos de Deus. E o texto revela a intimidade com Deus, ela não é automática, ela é um processo, ela é construída, ela é um estilo de vida. Ele é um momento em que você busca conhecer mais o Senhor, e quando nós buscamos mais o Senhor, mais dependemos dEle. Mais reconhecemos que sem Ele nada podemos fazer. Quanto mais intimidade, quanto mais desejo de viver uma vida com Deus, é uma vida de intimidade. E aqui há 3 lições importantes que eu quero deixar para os amados irmãos, o que é viver na presença do Senhor, viver nessa intimidade. E a primeira lição nós podemos aprender que a intimidade com Deus é um privilégio revelado para aqueles que vivem na presença de Deus. Não somente aqueles dominicais ou quartais, que as quartas, mas em todo o tempo. Então essa intimidade com Deus é um privilégio. Eu não sei se você já parou o privilégio de falar com Deus Todo-Poderoso. Quem você hoje falou que é muito importante? Com quem você falou que é muito importante? Talvez você pode dizer, hoje eu falei com o vereador, hoje eu falei com o prefeito, hoje eu falei com o governador, hoje tomei um cafezinho com o presidente, né? Hoje eu falei com as autoridades, mas o privilégio, nós podemos ter intimidade com Deus Todo-Poderoso. O Deus Criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas, Deus Janaína que vai abrir as portas, um Deus que fecha a porta, um Deus que está no controle de todas as coisas. Ele move céu, terra e mar, seja o que for, para te abençoar. E essa intimidade nos dá passos tranquilos, porque o salmista diz a intimidade do Senhor, o Senhor confia o seu segredo.
A palavra intimidade, ela traz a ideia de confidência, de amizade profunda, de uma comunhão próxima de Deus e não distante. Ele deseja relacionamento. Se você abrir a sua Bíblia aí, no livro de Gênesis, capítulo 3, no verso 8, algo que acontece quando nós deixamos de servir ao Senhor, quando nós buscamos, quando nós erramos, quando nós pecamos, quando vivemos no pecado, olha o que acontece. Gênesis 3, verso 8. Ao ouvir a voz do Senhor, Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Coisa terrível, coisa dolorosa, é esconder-se de Deus. É reconhecer que Deus está presente. É reconhecer que a sua bondade, que a sua misericórdia está conosco, mas o pecado nos afasta de Deus. O pecado nos revela que Deus ele se distancia da gente. O pecado se revela que Deus não está próximo a nós. O pecado revela que o Deus Todo-Poderoso não está nem aí para mim e para você, e por isso o pecado ele nos odeia, o pecado ele nos escraviza. Quando nós reconhecemos que estamos distantes da graça de Deus, da misericórdia de Deus, nós reconhecemos, meus amados, que nós precisamos buscar ter uma intimidade com Deus Todo-Poderoso, e essa intimidade está ao alcance de todos. Essa intimidade, essa busca está ao meu, ao seu, ao alcance de toda a humanidade. Lá em Tiago, no capítulo 4, Tiago capítulo 4, no verso 18, diz assim a palavra do Senhor. Tiago capítulo 4, versículo 8, 4:8 diz assim: cheguem perto de Deus, e Ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Deus quer se aproximar de nós, amém? E você quer se aproximar de Deus? Se afaste do pecado, purifique a sua vida, purifique a sua alma, busque viver uma intimidade com Deus Todo-Poderoso, revele-se ao Senhor o seu desejo de buscar a sua direção, busque essa intimidade, porque é um privilégio revelado, e Ele, Deus, segundo alguns comentaristas, Deus vai falar os seus segredos para você. Que beleza! Aquilo que Ele quer fazer, aquilo que Ele quer falar, aquilo que Ele quer revelar, Ele vai chamar você e vai falar com você. Então essa intimidade com Deus é um privilégio, mas é somente revelado para aqueles que vivem na presença de Deus, aqueles que buscam a palavra de Deus, aqueles que vivam a palavra de Deus, porque nem todos vivem essa intimidade, embora todos tenham acesso, mas poucos vivem na presença de Deus. Deus não quer apenas ser buscado em emergência, mas Ele quer um relacionamento diário, é oração, não é só falar, é permanecer, é viver, é um estilo de vida. Hoje estive com Jesus, hoje eu falei com Jesus, hoje Ele me instruiu, hoje Ele me ensinou, hoje Ele está comigo. Mas há uma segunda lição que nós podemos aprender vivendo na presença de Deus, buscando essa intimidade. A intimidade com Deus, ela tem um princípio espiritual para aqueles que honram a presença de Deus. Você honra a presença de Deus? Você tem alegria de apresentar Deus para os seus amigos? Você tem alegria de apresentar a Deus que Ele é o Deus Todo-Poderoso? Que você tem alegria de servi-lo? Que você tem alegria de dialogar com Ele? Que você tem intimidade com Ele? O salmista, ele relata isso. Olha, intimidade com Deus é um princípio espiritual para aqueles que honram a presença de Deus. Davi estava honrando a presença de Deus como? É para os que o temem. É aqueles que temem o Senhor, honram o Senhor. É muito bom quando nós podemos apresentar nossos amigos. Olha, tenho alegria de apresentar meu amigo Ricardo, tenho alegria de apresentar meu amigo Fábio, tenho alegria de apresentar. Que bom a gente poder apresentar, né? Pessoas queridas, a gente se sente honrado. Quando a gente fala, semana que vem, Léo, se prepara, nós vamos almoçar lá. Nós preparamos, eu disse, olha, vamos almoçar lá na casa de um amigo, lá no restaurante, na casa não, no restaurante de um amigo, na casa também, né? Vamos almoçar no restaurante de um amigo, que eu tenho alegria de estar ali. A comida é boa, é um camarada cristão, um camarada ativo, é um homem de Deus, e aí nós vamos estar ali.
É uma honra poder apresentar. Se você quer buscar ter intimidade com Deus, honre a Deus na sua vida. Apresente Deus para os seus amigos, tenha alegria. Esse é o meu Deus. Esse é o meu Senhor, que ouve as minhas orações. Temor aqui não é medo, mas é reverência, é submissão, é destaque, é apresentar a sua intimidade, é obediência. Não há intimidade sem alinhamento de vida. O pecado tolerado gera distância espiritual. Como está o nosso coração diante de Deus? Intimidade, ela cresce quando há arrependimento, quando há santidade, quando há obediência e quando há aproximação. E isto revela a nossa santidade, a nossa intimidade. A pressão tem sido muito grande, os desafios têm sido grandes. Para desanimar é muito fácil, mas para permanecer é uma grande conquista. E isso é intimidade com Deus. E o salmista, no momento ali, orando por auxílio, ele diz exatamente: o Senhor confia o seu segredo. O que Deus quer fazer, Ele vai falar com você. O que Deus vai fazer, Ele vai revelar a você. Ele nunca vai nos pegar de surpresa, mas Ele vai estar caminhando com a gente. Eu vou abrir essa porta para você. Se eu fechar, confia em mim. Se eu abrir outra porta, confia em mim. Isso vai demonstrar intimidade. A gente confia em tantas coisas, não é? A gente confia no motorista, do Uber, tem alguns, né? A gente confia naquele que pilota uma moto, motociclista, não é motoqueiro, motociclista. A gente confia naquele que conduz o ônibus, aquele que pilota o avião, aquele que está lá no navio. A gente confia, a gente deita, dorme, vai embora. Por que a gente não faz assim com Deus? Isso vem através de intimidade, através de conhecer e honrar a Deus, é glorificar o Senhor em todo o tempo, é arrependimento, é se arrepender dos pecados, é buscar uma vida em santidade, é poder obedecer ao Senhor, é poder estar próximo do Senhor, porque quanto mais próximos do Senhor, mais eu vou conhecê-lo, e Deus vai se revelando de uma maneira tão extraordinária. Me lembro de uma ilustração muito interessante, de que um rapaz, um filho perguntou para o pai, uma criança: pai, qual o tamanho de Deus? E o pai ficou sem jeito de responder o tamanho de Deus. E em certo momento ele viu um avião passando, e aí o pai falou assim: o tamanho de Deus é igual aquele avião. Ué, mas pai, ele é pequeno? Nosso Deus, então, esse é Deus pequeno? Ele viu passando distante, e um dia ele levou o filho lá no aeroporto, e ele foi se aproximando e viu aquele baita avião, aquele troço imenso, e disse: pai, como é grande! Disse: é porque você está próximo, você quer ver, experimentar as grandezas, os extraordinários de Deus, se aproxime de Deus, se aproxime de Deus, busque na sua palavra, busque na sua intimidade, honra a presença de Deus na sua vida, reconheça que tudo que você tem, tudo que você é graça de Deus, é manifestação de Deus, é poder de Deus, é Deus se aproximando a nós, é nós buscando uma direção na sua palavra, é nos buscando uma intimidade com Deus. Se aproxime de Deus e você verá coisas extraordinárias. Aproxime de Deus e você vai reconhecer a grandeza do que Ele pode fazer, e Ele vai revelar a você, porque Ele não é um Deus distante, Ele é um Deus próximo, um Deus que veio até nós para a sua glória, tão somente para a sua glória e para o seu louvor. Mas há uma terceira lição nesse texto, vivendo uma caminhada com Deus, vivendo na presença de Deus, na intimidade. A intimidade com Deus, ela produz revelação e direção para aqueles que andam na presença de Deus. Você tem andado na presença de Deus? É o que você tem vivido, é o que você tem demonstrado. No versículo ele diz o seguinte: aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Na minha tradução, ele diz: aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Deus quer revelar a mim e a você, mas nós temos que andar com Ele.
Nós temos que conhecê-lo mais. A aliança, ela fala de promessas. A aliança, ela fala de identidade. A aliança fala de propósito. A aliança fala de compromisso. Quem anda perto de Deus discerne melhor as suas direções, porque ele não vive mais a sua vida. Agora é o Espírito Santo é quem instrui, é quem ensina onde devo ir, com quem eu devo falar, no momento que eu calar, no momento que eu tenho que agir. É o Espírito Santo é quem nos conduz. É o Espírito Santo é quem nos orienta, é quem nos dá as suas direções. Muitos querem respostas rápidas, mas evitam a presença constante. Na intimidade, no relacionamento, no viver, Deus clareia decisões e fortalece a fé. E nos mínimos detalhes, talvez o grande problema de muitas pessoas que querem grandes coisas de Deus, mas não dá atenção nos mínimos detalhes que Deus se revela. Muitos querem grandes manifestações de Deus, do poder de Deus, muitos querem um avivamento, mas poucos reconhecem que Deus se manifesta nos mínimos detalhes. E quando nós buscamos, reconhecemos isso, Deus vai continuar revelando coisas extraordinárias, coisas impossíveis, coisas que não estão ao nosso alcance, mas coisas que vêm do reino, coisas que vêm do alto, coisas que exaltam o nome do Senhor, porque Deus, Ele clareia as decisões. Deus, Ele nos ajuda, Ele fortalece, Ele nos dá fé nas mínimas coisas, nos detalhes tão pequenos. Se aproxime de Deus e você verá coisas extraordinárias. Renuncie o pecado, se arrependa dos seus pecados e você vai desfrutar coisas extraordinárias de um Deus santo, de um Deus todo-poderoso. O nosso sobrenome deveria ser Jesus no final, não é? Marcelo Machado Faria, Jesus, porque tem identidade de Jesus. Ele fala como Jesus, ele se parece com Jesus, ele depende do Pai, ele é instrumento nas mãos do Deus Todo-Poderoso, ele busca intimidade. Por isso que a igreja ela tem um só propósito: adorar ao Deus eterno, ao Deus Santo. É por isso que há desafios de renunciar o pecado, por isso que há desafios de renunciar o nosso orgulho e poder somente depender da direção de Deus. Vivendo na presença de Deus é possível experimentar coisas extraordinárias. Por isso, meus amados, intimidade com Deus não é emoção momentânea, é relacionamento contínuo. O culto de oração é um ambiente para confissão, para entrega, para silêncio, para escuta. E quanto mais perto de Deus, mais sensíveis à sua voz. Por isso, nessa noite, eu desafio a você, ore pedindo um coração sensível à presença de Deus. Olhe para os detalhes de Deus para a sua vida. Olhe pelos mínimos detalhes, que é o ponto de partida para as grandes manifestações de Deus. Ore para uma restauração da vida devocional. Quantos querem um avivamento bíblico e espiritual, mas não se esforçam, não acordam pela madrugada, não lê a Bíblia, não medita? Hoje uma pessoa disse para mim o seguinte: eu quero conhecer mais a Jesus, o que eu faço? Você leia a Bíblia, ore, Ele é o autor, Ele quer falar com você, se aproxime dEle, abra o seu coração. Então ore pedindo sensibilidade à presença de Deus, a restauração da sua vida devocional, mais tempo e profundidade na oração. Convide a buscar menos coisas de Deus e mais do Deus das coisas. Procure buscar mais das maravilhas de Deus, mas experimente muito mais da presença do Deus eterno, porque Ele é o Deus poderoso e Ele veio para ter uma intimidade comigo e com você. Os irmãos que fizeram o curso Conhecendo Deus e Fazendo Sua Vontade sabem, e aqueles que estão fazendo vão desfrutar disso mais e mais, porque conhecer a Deus é muito melhor do que desfrutar das coisas que Ele nos dá, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Viva na presença de Deus, viva na dependência de Deus. Deus vai revelar coisas, como diz lá em Jeremias 33:3, o que diz lá? Clama a mim, responder-te-ei,
e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes e ocultas que não sabe. Você quer ouvir o segredo de Deus? Aproxime-se dele. Aproxime-se dele. Você quer saber o que Deus pode fazer através de você? Aproxime-se dele. Você quer saber como tomar uma decisão, como tomar uma direção, por onde ir? Aproxime-se de Deus. Busque na dependência de Deus. Ame o Senhor acima de todas as coisas. E a nossa missão, qual é a nossa missão? Nosso amor por Deus nos dará a visão para buscarmos a união e o crescimento. Viva na presença de Deus. Viva na presença de Deus. E outro detalhe muito importante, quero deixar para os irmãos: vivam na presença de Deus. Amém? Feche seus olhos, ore ao Senhor. Essa é a oportunidade nessa noite de você reconhecer que precisa viver na presença de Deus, a viver a ter uma intimidade com Deus. O Senhor lhe confia o seu segredo aos que o temem. Ele quer essa intimidade, e essa intimidade com Deus é um privilégio para aqueles que vivem na presença do Senhor. Vivem na presença de Deus. A intimidade com Deus, ela tem um princípio espiritual para aqueles que honram a presença de Deus. Honra o Senhor com a sua vida, com aquilo que você é, com aquilo que você tem, aquilo que você está almejando. É para a glória do Senhor. Honra o Senhor. A intimidade com Deus, ela produz revelação e direção para aqueles que andam na presença de Deus. Vivam na presença de Deus. Confie no Senhor de todo o teu coração. Creia no poder de Deus. Ande com Deus. Ele tem coisas grandes, extraordinárias, que você, que eu, nós não sabemos. Mas Ele tem coisas grandes, extraordinárias. E nós podemos desfrutar disso. Nós podemos desfrutar disso. De que maneira? Buscando uma intimidade com Deus, vivendo com Deus, amando a Deus, honrando a Deus, andando com Deus.